um bate-papão, né? Um bate-papão bacana, né? Nós vamos agora entrevistar a nossa professora Noêmia Novaes, né? É pós-graduada em literatura brasileira, professora efetiva da Prefeitura de Conceição da Barra desde 2004, lecionou também na rede estadual, foi diretora escolar nas redes municipais e estadual, atualmente trabalha na escola Mário Velo Silvares e foi também candidata a vereadora e em Conceição da Barra e candidata a deputada estadual. Mas faltou aqui mais um quesito aqui, uma qualificação. Ela faz parte do Conselho Municipal de Saúde, não é isso, professora? Então nós vamos também falar sobre um pouco aqui dessa questão. E em seguida nós vamos vir com a entrevista com o nosso vereador Erques Luiz Boa. Professora Noêmia Novaes, conte um pouco da sua história para a gente. Eu iniciei a minha carreira, quero dizer a todos que eu iniciei a minha carreira como professora de ensino fundamental, turmas multigraduadas, e na escola Córrego Danta, e depois, trabalhei 5 anos lá, depois fui para o Deolinda Laje, trabalhei na escola Deolinda Laje, do Deolinda Laje fui trabalhar na escola João Bastos Bernardo Vieira, convite da diretora. Depois fui trabalhar também na escola Joaquim Fonseca e na escola particular, a qual trabalhei 2 anos, né? E aí a escola veio a fechar. Eu já tinha saído porque eu tinha passado no concurso público e assumi então a escola Astrogildo. Depois trabalhei como diretora na escola Astrogildo. Lá peguei uma situação deprimente e comecei a fazer reforma na escola, exigindo do prefeito. E lá nós colocamos piso em toda a escola, que a escola era cheia de buracos, nem de sala de aula. E consegui amigos da escola. Os amigos da escola, o Tarcísio Antônio colocou o piso em toda a escola gratuitamente, tá? Para poder os alunos ter uma escola decente para poder estudar, né? Tive essa ajuda aí desses amigos da escola. Depois terminou o mandato do prefeito da época, eu fiz prova para a direção da escola Joaquim Fonseca, inclusive pela primeira vez lá na escola Joaquim Fonseca, quando o Sérgio Majesco foi, quem apresentou ele ao corpo docente da escola fui eu, tá? Porque eu tinha muita admiração pelo trabalho do Sérgio Majesco. E ali então trabalhei durante 5 anos como diretora. Depois vim para a eleição de candidata, me afastei logo com a aposentadoria. Noêmia, conta pra gente aí, com a avaliação que você faz daqueles tempos atrás da educação, né? E os tempos atuais hoje, né? Na escola em geral, os métodos, a gestão. Como que a senhora vê esse tempo anterior e esse atual? É muito diferente. Antigamente, o professor, ele era o dono do saber. E o professor na escola, ele tinha voz e o aluno respeitava a autoridade do professor. Hoje, com as modernidades aí, os alunos passaram a não ter limite, até por criação mesmo, não ter limite e mandam no professor. O professor não pode falar nada com ele que desagrade, que ele então ofende o professor, a figura do professor, ridiculariza o professor. Então, essa é a diferença muito grande do anterior. E o ensino também passou por umas mudanças, né? Até que o ensino passou para
mudanças melhores com a Lei 9.394, que deu ao professor autonomia dele escolher os seus métodos de ensino. Isso aí, para mim, foi maravilhoso. Tá certo. E de que forma que a senhora tem, assim, dado a sua contribuição como cidadã consciente nas causas, né, movimento envolvendo a sociedade de Conceição da Barra? Eu sei que você é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa de um coração bom, que gosta de ajudar. A gente vê aí nos grupos, né, onde você está, que realmente você faz essa parte, né? Mas e qual é a sua contribuição também dentro da sociedade? Bom, eu como contribuição, eu trabalhei com alunos, né, com pessoas, com gente na formação de pessoas. Continuo ainda em sala de leitura, porque fui afastada com laudo médico, né, por trabalhar 30 anos e adquirir calos nas cordas vocais. Então, trabalhar com pessoas é você formar pessoas, né? Então, essa foi a minha principal contribuição. A segunda contribuição é na sociedade, que eu posso ajudar as pessoas. Como? Com uma cesta básica, uma família que precisa. Eu tenho a igreja a qual faço ponte, também pedindo. Peço aos amigos e sempre atendendo as necessidades de famílias que necessitam de ajuda. E na parte de saúde, eu também tenho tratado de ajudar algumas pessoas com colaboração, por eu ser conselheira municipal. Eu sempre estou pedindo ao secretário, olha só, as pessoas estão precisando disso, o que você pode fazer? Ele disse, eu posso fazer isso. Quando eu não consigo, eu vou em outros lugares, peço ajuda para poder atender as necessidades do povo barrense. Correto. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos aqui entrevistando a professora Noêmia Novaes, que faz parte aí também do Conselho Municipal de Saúde, né? A senhora já foi candidata a vereadora e a deputada estadual. Por que decidiu colocar seu nome para concorrer a esses cargos políticos e se pretende disputar a política agora no próximo ano? É uma pergunta bem complexa, né? Falar de política... Mas não podia deixar de falar, né? Pois é, eu vim candidata a vereadora pela primeira vez porque o partido, o PSB, precisava de um número de mulheres para compor a chapa para poder seguir na política. Então, eu, para ajudar o Dr. Paulo Passamani, que era um grande amigo, uma pessoa que me pessoa maravilhosa muito, para ajudar o Dr. Paulo Passamani, eu vim candidata para fazer o nome de Dr. Paulo Passamani, porque eu conhecia muito as periferias. Então, eu andei caminhando com ele para angariar voto para ele, colocando o meu nome como candidata a vereadora. Mas daí eu passei a ter gosto pela política, porque só pela política você consegue fazer mais trabalhos para ajudar o seu próximo, né? O próximo. Pois é, esse é o nosso objetivo. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu também não estou satisfeito com o que está acontecendo no meu município. Eu vou botar minha cara para bater e vou sair como candidata. Então, novamente fui convidada a participar. E aí o pessoal disse, você não pode ficar fora. Aí vim candidata. Aí houve muitas divergências dentro do partido, mas eu continuei porque eu já tinha colocado meu nome à disposição. E fiz aí 157 votos, sem gastar R$1 e sem fazer promessas políticas aos meus eleitores. Então eu fico feliz porque, poxa vida, eu fiz 157 votos e não prometi nada a ninguém e também não dei nada a ninguém, porque a maioria dos candidatos negociam cargos, prometem, e depois, quando chega lá, não consegue atender a Mas quando chega na hora, pula de banda, né? Pula de banda. E para deputada federal, eu também vim sem nenhum tostão, com a cara e a coragem, eu sozinha, sem pagar ninguém. Andando
na rua pedindo voto e disputando a eleição com grandes nomes como Manuel para deputado estadual e outras pessoas, mais os candidatos de fora que vieram com apoio de vereadores para pedir voto. E eu fiz 700 votos. Parabéns. Parabéns. E agradeço os meus eleitores que confiaram em mim nessa época e votaram em mim por saber que eu tinha competência para exercer a função. Com certeza. Jornalista Wilson Oliveira. Pois é, Toninho. Antes da gente abrir o programa, eu estava conversando com a professora Noêmia lá no seu escritório e ela me contou trechos da vida dela como professora, né? Quer dizer, são quantos anos de professora? Tem uns 30. 30 anos numa sala de aula. E aí nós estávamos comentando uma pesquisa que saiu agora recentemente, dizendo que em 2040 vão faltar 235 mil professores no Brasil de ensino básico, né? Aí a professora Noêmia está dizendo assim, do desestímulo, né? Antes o aluno respeitava o professor, hoje não, hoje se o professor falar alguma coisa, ele bate no professor. Então a gente volta, e como esse programa tem o foco, tem a intenção de levar informação às pessoas, de mostrar para as famílias, né? Onde é que a gente erra, onde é que a gente pode acertar e onde a gente erra. E muitas vezes o erro está na educação desse jovem que manda para a escola, não é, professora? Porque a Lei 9.394 e a Constituição Federal, no seu artigo 205 ao 214, diz que a educação é dever da família, em primeiro lugar. Depois do Estado, aí vem as comunidades, etc. E o que está acontecendo? Devido à modernidade, dos pais precisarem, no caso as mães, que passaram a exercer função no mercado de trabalho. Tiveram que ir para a rua trabalhar. Tiveram que ir para a rua trabalhar. Os seus filhos ficaram sozinhos em casa, sem a orientação delas. Então, o que acontece? O pai já trabalhando. Outras vezes as mães não têm os maridos, né? Elas são mães solteiras. As crianças passaram a se virar sozinhas. E elas, então, deixaram de ter limites. E esses limites, a falta de limite vai resplandecer dentro do ambiente escolar, porque é lá onde todos os problemas vão desencadear dentro da escola. Eu digo assim, problema de quê? Raça racial, problemas de gênero, problemas econômicos, problemas de desequilíbrio familiar. Então, isso a escola recebe, não está preparada para poder digerir esse tanto de problema, acaba a escola ficando fragilizada em relação a isso. E o deputado Majewski, né, falou aqui sobre a questão da falta de infraestrutura, que na verdade a educação no Brasil não é prioridade para ninguém, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para ninguém. Não é prioridade de políticos a educação. A educação só é prioridade para políticos quando eles se candidatam e colocam a educação como prioridade. Normalmente tem as campanhas assim, mais educação, mais saúde, mais isso, mais aquilo. Mas não tem nada demais. Não tem nada demais. Eles não têm prioridade pela educação. Aí o que acontece? A educação, ela passa a ser um cabide de emprego para os políticos. E a educação, se você chega nas escolas, a estrutura da escola hoje, ela não tem estrutura de escola. Professora, a senhora... Sou professor, eu queria só fazer uma intervençãozinha aqui, senhor. Está aqui a nossa amiga Lídia, que é uma liderança, é presidente da Associação dos Moradores do Bairro Pinheiros, né? Que nós tivemos ali ontem uma reunião. E aí, professor, foi citado dentro desta reunião que existe uma professora com 4 séries para a primeira, segunda, terceira e quarta série no colégio do bairro Pinheiros. Isso é uma coisa legal, professora?
De 1985, eu fui professora da escola Córrego Danta. Eu falei Córrego Danta é aqui próximo da DISA aqui. É. E eu fui professora de turma multigraduada, ou falam seriado. Eu trabalhava com primeira, segunda, terceira e quarta série. Por que isso acontece? Porque tem um número muito pequeno de alunos da primeira série, outro número pequeno da segunda. Então eles juntam todos numa sala e o professor trabalha com essas turmas. É legal? Não é ilegal. Mas com a estrutura que o governo federal dá hoje, pode-se remanejar o aluno 2, 3, porque tem ônibus, tem transporte escolar, para a escola, para o professor não trabalhar desta forma. Porque trabalhando com uma série só, o ensino já está numa situação decadente. Imagine com esse tanto de menino com séries diferentes dentro de uma sala. E dentro de uma área urbana, a senhora estava numa área rural. Ou eu estou falando de uma área urbana, de um bairro que tem condição de eleger um vereador com a votação que eles têm ali da população, e está sendo tratada a educação ali dessa forma. Isso é um descaso com a educação. A palavra certa é essa. É um descaso com a educação. Porque você me perguntar assim, mas professora, se votar mais um professor, vai ter gasto dos cofres públicos? Não, porque os cofres públicos recebem verba, e muita verba, para poder manter a educação e valorizar a educação. A senhora falou aí sobre está na Constituição que a primeira responsabilidade da educação do jovem é da família. É da família. Né? E ao mesmo tempo a senhora observou que de uns tempos para cá as mulheres tiveram que sair à luta e trabalhar também. Os filhos ficaram sozinhos. Não é que nesse momento não era necessário que a escola tivesse melhor estrutura para substituir essa falta que acontece, não é? Ou seja, a escola deveria ser melhor aparelhada, deveria ter melhores profissionais, não é verdade? Isso é um sonho, Wilson. Que a escola, por exemplo, agora, eles inventaram 7 horas para a escola integral. O Estado já funciona em muitas escolas com período integral. Então, o que deveria ter pensado antes? Estruturar as escolas. Estruturar com o quê? Com salas, até o deputado falou, com salas climatizadas. Ele falou, inclusive, do Joaquim Fonseca, que a senhora foi diretora. Sim. E lá não tinha refeitório. Lá não. Continua não tendo? O refeitório fizeram agora um pedacinho lá dizendo que é refeitório, porque a escola lá não tem estrutura para ser uma escola de ensino médio. O governo sabe, porque desde que eu diretora lá, eu fiz vários ofícios dizendo ao governo do estado que lá era uma escola que não tinha condições de ser uma escola de ensino médio. Professora Noêmia, nós entrevistamos aqui alguns meses atrás uma conselheira do Tribunal de Contas do Estado que estava coordenando um trabalho de levantamento das condições das escolas municipais no Espírito Santo. Na verdade, foi um trabalho que acabou sendo levado para outros estados e foi feito esse levantamento pelos tribunais de contas de outros estados. E o diagnóstico que ela nos passou foi muito ruim em relação às escolas municipais. Como é que a senhora, que tem essa experiência, que é uma professora com bastante experiência no ensino básico aqui no município, como é que a senhora vê essa situação? Como é que qual é a situação das escolas municipais de Conceição da Barra? As escolas municipais de Conceição da Barra não têm o mínimo de estrutura para que seja uma escola atrativa. Porque uma escola atrativa, esses dias eu liguei para a secretária de Educação e disse a ela, a minha neta está no 8º ano, na sala não tem ventilador, eu quero que se coloque um ventilador na sala da minha neta, porque ainda não foi erradicada o vírus da Covid. Uma sala muito quente, com adolescentes peraltas,
que estavam, chegam em casa com os rostos vermelhos do calor da sala de aula. Então, a escola não tem rampa de acessibilidade para os cadeirantes. A escola não tem a sala climatizada. A escola não tem banheiro para as crianças especiais. Ou seja, o que tem de uma escola atrativa no nosso município? E tem mais, tem escola que não tem refeitório. Tem escola que o banheiro é um banheiro do lado de fora para homens e mulheres. E agora vem a questão do gênero para dentro da escola. Como é que a escola vai se adaptar a esta situação? Então é preciso que os nossos governantes, antes de fazer a implementação de políticas públicas educacionais, pensem na estrutura da escola. E depois tem a questão de cargos dentro dos estabelecimentos escolares, de pessoas despreparadas para assumir as funções. Enquanto isso, tem a escola lá do bairro Pinheiros que tem todo mundo necessitando de professor, e que ali não é zona rural. Cadê o pessoal, então? Se tem tanta gente... E não é por falta de dinheiro, não. Não é por falta de verba, não. Pois é, mas outra coisa, o município paga o piso salarial dos professores? Não. Por quê? Eles alegam que o município não tem condições de pagar o piso salarial. Mas não tem uma lei federal que contempla? Tem. A lei federal diz mais. O piso tem que ser pago para o profissional no início de carreira, que seria 3.385,63 centavos. Tá bom. Então, este piso deveria ser pago para quem está no início. Quem está começando, começando na carreira. Aí eles falam assim, o município não tem condições. Não tem? Então, uma justificativa ao governo federal, alegando que ele não tem condições para que o governo federal complemente. Quer dizer que a lei garante esse complemento. A lei garante este complemento. Então é falta de gestão, né? Isso se chama gestão. A lei é a lei 11.738. Pode procurar, que é a lei do piso salarial, que lá está dizendo isso na lei. Professora, a senhora contou uma história sua, muito particular, quando nós falamos sobre o acesso ao ensino superior. Né? E aí nos chama a atenção uma pesquisa do próprio Ministério da Educação dizendo que de cada 100 jovens que terminam o ensino médio, apenas 25 conseguem entrar numa faculdade pública ou particular. Então, e a senhora falou da sua luta como professora para que seu filho pudesse estudar, pudesse ter um diploma de nível superior. A senhora acha que é possível a nossa população, que mais da metade dela vive aí com um salário mínimo, tem condições de botar o filho no ensino superior sem a ajuda do poder público? Olha, eu vou te falar isso, essa pergunta é uma pergunta que, quando você me faz, me dói, porque eu lembro do meu passado. A gente vê que o governo liberou 50% de vagas para o aluno da escola pública. Eu achei isso maravilhoso, porque na época o governo federal, até foi na época que o Lula entrou, ele estabeleceu essas cotas. Então eu fiquei numa felicidade só, porque tinha pais que agora os pais vão conseguir mandar os seus filhos para fazer um curso superior. E aí os alunos começaram a correr atrás para conseguir isso, mas esbarrava lá na frente com casa para morar, que o pai tinha que bancar, transporte, agora tem o transporte, mas na época não tinha, transporte, alimentação,
Aí eu te pergunto, como que um pai que é assalariado consegue manter este filho, esse jovem na escola? Não Ele consegue. até começa, Não mas consegue. abandona. Não consegue. É porque eu digo assim, eu, como professora, a minha profissão não é atrativa. Tanto é que você disse aí que Em 2040 vão faltar 253 mil professores no Brasil. 253 mil professores. Muitos já estão deixando mesmo. Por quê? A profissão não é atrativa. O professor ganha um salário, vamos dizer, menos que o salário, assim, menos eu não vou dizer, mas um salário mínimo para iniciar na carreira aqui no município. Quem já tem 17, 18 anos, recebe R$ 2.800. 17, 18 anos de profissão. De profissão. 2.800, se ele tiver um quinquênio, se ele tiver um Decênio. E na escola ele tem que ensinar o aluno, tem que ver os problemas psicológicos, etc, que as Você não entrou na parte de dizer que o professor ainda tem que fazer o planejamento dele e dentro de sala de aula tem alunos especiais para ele dar conta. Tá? E além disso que se tiver 2 alunos de sala de aula, a turma tem que ser de 15 alunos. Especiais, se tiver 2. Se tiver 2 alunos especiais, a turma tem que ter 15. 15 alunos apenas na sala de aula. Vá lá e conta para ver se você acha 15 alunos na sala de aula. Você não acha. Aí, É sempre um número superior. sempre é 20, 26, que é o número de Como alunos. é que vai dar atenção para todos? Então é muito complicado. E, inclusive isso aí. para os especiais, né? Que demandam uma atenção muito Maior. E sem contar que são alunos que saíram da família sem nenhum pingo de educação, de limites, etc, né? Pois é muito complexo. Aí você chega lá, o professor tem um aluno que é esquizofrênico. O professor não foi preparado para tomar conta, para ensinar aquele tipo de deficiência. O professor não foi preparado. Ah, mas tem uma professora de AEE, que é o atendimento educacional especializado. Aí a professora acompanha a aula. Mas a professora conhece a disciplina de matemática, de língua portuguesa? Ela estudou também para isso? Olha, tem muitos problemas que ainda precisam ser resolvidos dentro Ou da seja, educação. o gestor público precisa dar atenção à questão da educação. Ou seja, é melhor deixar a marca como alguém que olhou com carinho para a educação do que deixar uma marca numa praça ou numa rua calçada, né? Mas eles preferem. Por que não faz rede de esgoto e tratamento de esgoto? Que é